Povo e povo, hoje eu vou falar sobre esse componente chamado disjuntor, monopolar, bipolar, tripolar e o tetrapolar também. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais um vídeo do canal Trick Drawing. Galera, eu vou começar a comentar, mostrar para vocês sobre disjuntores, tá? E aqui eu tenho alguns modelos, então vamos por etapas. Eu tenho o modelo monopolar, tá? Que vai acomodar apenas uma fase. Tenho aqui dois modelos bipolares, tá? Um da VEG e um da Stack, ok? E eu não tenho o tripolar para mostrar para vocês. Por algum motivo eu esqueci de arrumar justamente o tripolar. Porém, olha que interessante, eu tenho um modelo aqui já usado, tá? Da VEG. Então olha só, quatro entradas aqui, né? Mas para que eu vou usar um tetrapolar desse? Tá? Então tem algumas, não vou dizer umas brechas na norma, mas na NBR 5410 existe sim dois itens, se não me engano, que abordam a possibilidade de você colocar um neutro em um disjuntor. É exatamente isso. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso de forma mais detalhada. Mas um dos motivos, né, de existir esse disjuntor é para poder usar o neutro nele. Mas eu vou comentar isso melhor, tá? Antes do pessoal já começar a reclamar, falar que é um crime, não sei o que. Mas na norma, na NBR 5410, tem dois itens que falam que sim, é possível, ok? Mas vamos lá. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar algumas características, né? Entender quais são as informações apresentadas no corpo do componente. Tá? Então, vamos aqui analisar o seguinte. Nesse modelo aqui que eu tenho da VEG, tá? A parte de cima aqui é referente ao código do componente, né? Referente à questão do fabricante. Logo aqui embaixo nós temos duas informações. A corrente nominal do nosso disjuntor, e do lado aqui nós temos a letra C, quer dizer que esse componente é curva C. Tá? Então, primeira informação, nós temos curva B, curva C e curva D. Onde a curva C ele tem a possibilidade aí de atuar 5 a 10 vezes a corrente nominal. Tá? Então ele tem esse range, né? A curva B é de 3 a 5 vezes a corrente nominal, a letra C, como eu falei, de 5 a 10 e a letra D de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Nós temos aí alguns locais aí que mostram também disjuntor classe A, curva A. Tá? E eu vou fazer um vídeo também só sobre isso, porque isso é um assunto meio polêmico, né? É meio fake news, é meio fato, existe ou não existe. Eu andei dando uma pesquisada e estou reunindo material para poder gravar isso para vocês. Bom, então nós temos a curva do disjuntor, corrente nominal. Aqui embaixo, a tensão a qual ele é usado, a tensão máxima aqui que ele suporta. Tá? E notem que nós temos, eu não sei se no vídeo dá para pegar, mas esse símbolo aqui é como se fosse uma senoide, para dizer que ele é aplicado para tensão alternada. E logo abaixo nós temos aqui a corrente de curto, tá? Máxima interrupção de curto-circuito, ok? E, além disso, nós temos algumas informações adicionais, tá? Dentre elas aqui, o que é importante analisar é esse símbolo aqui, tá? E com ele a gente acaba entrando numa outra polêmica. Afinal de contas, vou dar um zoom aqui. Afinal de contas, disjuntor tem ou não tem polaridade? Eu posso colocar alimentação de qualquer lado, por cima ou por baixo, não tem problema. Bom, eu andei verificando duas normas, tá? Referente a disjuntores. A NBR-NM 60898 e a NBR-IEC 60947. Uma é destinada a disjuntores para padrão residencial e outra para padrão industrial. Tá? Em nenhum momento eles comentam sobre a questão de polaridade, porém nós temos aí a questão de algumas boas práticas, né? Boas práticas profissionais. Então o que normalmente a gente acaba adotando? Que nós acabamos alimentando a parte superior e a saída na parte inferior. Tá? Polaridade não vai existir, porque se a gente aplica tensão alternada em um disjuntor, a própria tensão alternada ela alterna os polos, positivo e negativo. Tá? Normalmente aí 60 vezes por segundo, frequência padrão Brasil, aí 60 Hz. Beleza, então essa questão de polaridade não faz muito sentido. Porém, se a gente puder observar no desenho, tá? Nós temos como se fosse uma seta aqui indicando, dando a entender que a entrada ela deve ocorrer pela parte superior, afastar um pouquinho pela parte de cima do nosso componente. Tá? E outra coisa também, se a gente puder observar, analisando esse desenho aqui, se nós colocarmos a fase aqui na parte superior, logo em seguida nós já temos aqui a lâmina que fecha ou permite que o circuito fique aberto.
tá? Então, se o nosso circuito está aberto, a gente consegue observar nesse desenho que apenas o parafuso aqui, o início dele, ficará energizado, enquanto daqui para baixo, até o parafuso inferior, a conexão inferior, toda ela ficará desenergizada. Porém, se nós ligarmos na parte inferior a fase e nós seccionarmos o disjuntor, o parafuso, mas também uma boa parte interna dele ficará energizado. Só essa parte do parafuso superior que não ficará. Como a gente pode observar aqui no desenho, existe uma linha contínua aqui, até chegar na lâmina aqui, na parte que vai permitir ou impedir que o circuito seja aberto, tá? Ou fechado, né? Então, normalmente a gente acaba por boas práticas usando a parte superior, ok? Outra coisa também que a gente consegue enxergar, mas não na parte da frente, na parte frontal, mas sim do lado, é essa informação aqui, que é referente à classe de proteção dele, sendo que a classe 1, onde nós temos a classe 1 sendo de maior proteção e a classe 3 sendo a de menor proteção. Tá, isso é uma norma aí do Inmetro, uma portaria 348 de 2007, falando que eles devem colocar essa informação, fazer os testes de acordo com a curva, tá? Curva B, C ou D, tá? E fazer esse teste aqui de proteção, de segurança. Tá? E vem escrito aqui que ele pode ser aplicado a cargas indutivas. Perfeito? Bom, vamos pegar aqui outro modelo. Bom, então estou pegando agora um disjuntor bipolar da STEC, tá? Mudei o fabricante propositalmente para a gente conseguir enxergar que algumas informações, mesmo sendo de fabricantes diferentes, acabam sendo iguais. Tá? A orientação que eu falo aqui para um serve para outro também. Nós temos aqui, falando nesse caso que são dois polos, nós temos aqui informando, que aqui já é o código de fabricante, esse disjuntor bipolar ele também é curva C e uma corrente nominal de 10 amperes. Tá? Aqui ele já coloca apenas a corrente máxima, a tensão máxima, né, 400 volts alternado, a frequência ele pode suportar, e aqui embaixo ele já coloca a referência da norma, NBR-NM 60898, ok? E aqui embaixo a corrente máxima aqui de curto, 3.000 amperes ou 3 kA, perfeito? E também, aqui do lado, como no anterior, ele mostra para nós aquele desenho interno do disjuntor. E aí a mesma orientação que eu fiz no anterior cabe aqui também. Como o outro também, nós temos aqui do lado a classe estipulada pelo Inmetro, a classe de proteção aqui, classe 1, 2, 3. Então ele também se enquadra na classe 1. E repetindo, quanto menor o número, maior é a proteção. Tá? Pode ser meio estranho, né? Mas é dessa forma mesmo. Bom, agora eu vou mostrar o outro disjuntor. Estou agora aqui com o bipolar da WEG, só para mostrar o seguinte, olha só. Curva C, corrente nominal, 4 amperes, então isso é bem menor. E olha que interessante, a corrente de curto dele, 1.500 amperes, tá? 1,5 kA. Tá? Então a gente consegue observar aqui um valor diferente dos demais, mas só para mostrar para vocês, tá? Parece ser meio repetitivo, mas que a mudança que existe de um disjuntor para o outro, referente às informações impressas aqui. A lógica, a análise é a mesma. E também, para não passar batido, do lado aqui, a classe dele de proteção. Classe 1, que é a maior proteção. Perfeito? Bom, e por último, para finalizar o vídeo, só tem aqui para mostrar para vocês o tetrapolar, tá? Então ele tem basicamente, se a gente parar para analisar, as mesmas informações. Tem aqui o desenho dos contatos aqui do nosso disjuntor, tem aqui a curva dele, que é curva C, a corrente nominal e aqui a tensão, tá? E eu não sei se dá para enxergar direito, porque ele é bem mais velhinho, né? Mas pode estar meio borrado. E aqui em cima só o código do fabricante. Beleza? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar de forma detalhada sobre a curva de atuação dos disjuntores. Meu nome é Patrick Silva e bem-vindo a mais um vídeo do canal Trick Drawing. Vamos analisar o seguinte. Primeiro, um disjuntor curva A, ele é destinado à proteção de circuitos eletrônicos, tá? Ou características aqui de semicondutores. E como que vai funcionar isso aqui no nosso gráfico? Então nós temos aqui uma coluna referente a tempo, tá? E aqui vai de até 0,01 segundos até aproximadamente aqui 1 hora, tá? E aqui nós temos a quantidade de vezes que a corrente nominal será multiplicada. Tem uma vez a corrente nominal, 1,5, 2, 3, 4. Então o que ocorre? O disjuntor curva A, ele entende aí, que é já considerado
quase um curto-circuito, de 2 a quase 4 vezes a corrente nominal. Mas como assim? Como que isso vai funcionar? Então vamos pensar o seguinte, o que ele entende como sobrecarga e o que ele entende como curto-circuito? Vamos supor que você tem um disjuntor classe curva A de 10 amperes. E esse disjuntor está passando por ele, vamos pegar aqui 1,5 vezes a corrente nominal. Ou seja, vai estar passando aí aproximadamente 15 amperes. Com isso, se a gente olhar aqui nessa linha, tá, ele vai começar a aquecer, né, a parte interna dele, o bimetálico, de tal forma que ele vai habilitar, ele vai desacionar, na verdade, o circuito, ele vai seccionar o circuito quando estiver próximo aqui, ó, a 2 minutos, tá? 1 minuto e 40 mais ou menos, tá? Então ele vai demorar todo esse tempo aqui para poder desarmar, tá? Então, o que acontece? Nessa região do gráfico aqui, ele já começa a atuar como sobrecarga. Agora vamos supor que demore aí desse disjuntor com corrente nominal de 10 amperes esteja passando agora 20 amperes. Então 2 vezes a corrente nominal. Então olha só, ele vai começar já próximo de 0,01 segundo. Tá? Então a atuação é muito rápida. Vamos agora para um outro disjuntor, o curva B. Então, aonde é aplicado o disjuntor de curva B? Então, primeiro, ele é aplicado aqui ó, em cargas que tem a característica predominantemente resistiva. Tá? Então, a gente tem chuveiros, algumas torneiras elétricas, algumas lâmpadas, ok? E ele é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Ele entende como curto-circuito de 3 a 5 vezes. Então, vamos olhar isso no gráfico para entender melhor. Então, aqui a gente já tem um acréscimo de informação que não tinha no anterior, que é essa característica aqui do comportamento dele em tensão contínua, DC. Então em AC ele acaba pegando essa região amarela do gráfico, mas em DC ele acaba tendo aqui um acréscimo na quantidade aqui de vezes que ele entende como curto-circuito para a corrente nominal. Então vamos pegar o nosso mesmo exemplo do disjuntor curva A. Eu tenho lá passando uma corrente nominal, de 10 amperes e está passando por ele 15 amperes, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, ele vai demorar aproximadamente ou exatamente, né, 1 minuto para desarmar. Então ele vai demorar 1 minuto para entender que está passando por ele uma corrente superior à corrente nominal. Okay? E esse valor de corrente ele está ainda fora da atuação dele com o que ele entende como corrente de curto-circuito. Tá? Agora olha só que interessante, lembra no anterior que eu já pegava aqui 2 vezes a corrente nominal e o curva A já entendia como curto-circuito? Agora aqui não acontece isso, ó. Vamos supor que está passando 20 amperes num disjuntor que tem corrente nominal de 10 amperes. Então, ó, 2 vezes a corrente nominal, se a gente seguir aqui na linha, ó, tá dando aproximadamente 10 segundos. Então vai demorar 10 segundos para esse disjuntor curva B atuar. Tá? Ele entender que está passando uma corrente superior a isso. E olha só que interessante, a partir do momento que nós já temos agora ó, 3 vezes a corrente nominal, ele já vai quase se comportar como curto. Ó. O tempo de disparo dele é muito rápido. E se acontecer de passar, vamos por 40 amperes, né, 4 vezes a corrente nominal, ele já vai desacionar em 0,01 segundos, os 10 milissegundos. Ok? Agora vamos entender o curva C. Então, onde é aplicado esse disjuntor curva C? Então, está falando aqui, ó, circuitos que alimentam equipamentos cuja característica seja de predominância indutiva, tá? E que apresentam picos de corrente de curta duração no momento de partida, como fornos de micro-ondas, aparelhos de ar-condicionado e outros eletrodomésticos. E ele tem a capacidade de entender que corrente de curto-circuito é de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, vamos analisar o gráfico. Vamos pegar aqui o nosso disjuntor aqui, levando em consideração que está passando corrente nominal 10 amperes, porém 1,5 está passando 15 amperes no componente. Então se a gente olhar aqui, ó, vai desarmar em aproximadamente 1 minuto. E agora se a gente pegar aqui que está passando 4 vezes a corrente nominal, ou seja, está passando por um disjuntor 40 amperes, um disjuntor de corrente nominal de 10 amperes. Então olha só, se a gente olhar aqui, ele vai desarmar em aproximadamente 2 segundos. Tá? E se a gente for chegando mais próximo aqui da área de atuação como curto-circuito, a gente vai perceber que esse tempo vai diminuindo mais ainda. Então olha só, nesse caso aqui, ó, quando for 5 vezes, ou seja, 50 amperes, a área de atuação dele ó, já é praticamente uma corrente de curto.
Tá? Ele já vai desarmar próximo aqui dos 10 milissegundos. E no último caso aqui, para finalizar esse vídeo, nós temos o disjuntor curva D. Então vamos lá. Primeiro, ele entende como curto-circuito uma corrente de 10 a 20 vezes a corrente nominal. E aonde ele é aplicado? Tá? Aplicado onde nós temos cargas que a predominância é altamente indutiva e que apresentam picos de corrente de longa duração. Aí a gente coloca aqui onde a gente encontra isso. A gente consegue ver isso em motores e transformadores. Então vamos lá. Bom, aqui a gente já consegue ver, se você entendeu direitinho como é que está acontecendo aqui a nossa análise do gráfico, tá aqui, ó, 3 vezes a corrente nominal, ele vai demorar aqui aproximadamente quase 5 segundos, né, 6 segundos. Se nós tivermos uma corrente aqui 6 vezes a corrente nominal, ou seja, mantendo o exemplo, o disjuntor de 10 amperes está passando 60, olha só, ele vai demorar aí um pouco mais que 1 segundo. Se estiver passando 80 amperes, olha só, 1 segundo. E olha só, a partir do momento que a corrente chega de 10 a 20 vezes a corrente nominal, o que vai acontecer? Aí sim, ele já falou, opa, esse valor de corrente já é considerado curto-circuito, então a minha atuação deve ser rápida. Tá? Então o que vai acontecer? Nesse caso ele vai desarmar aqui em 10 milissegundos. Beleza, povo e povo? Fala, povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui nós vamos para mais uma aula rápida de instalações elétricas. Eu estou aqui com o AutoCAD aberto, onde eu tenho do lado esquerdo aqui um padrão de energia e do lado direito um modelo de um quadro de distribuição de disjuntores que eu ainda vou fazer algumas alterações. Mas a aula de hoje fala do seguinte: qual deve ser a curva de atuação do disjuntor que fica aqui no medidor, ou o disjuntor padrão? Para saber a resposta para essa pergunta, acompanhe aqui essa aula até o final e aproveite também, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber avisos das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal TrickDrawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, você precisa inicialmente saber o que são as curvas de atuação dos disjuntores. E caso você não saiba o que é isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de aulas falando sobre esse assunto, tanto na teoria quanto na prática. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho um quadro de distribuição onde ele possui alguns disjuntores monopolares e bipolares e ele varia entre disjuntores de curva B, como esses dois aqui, e disjuntores de curva C. E a questão é, qual deve ser a curva de atuação que nós devemos inserir aqui no disjuntor padrão? E a resposta é muito simples, você deve analisar qual é a carga instalada, né? Quais são os disjuntores inseridos lá no quadro que vai estar dentro da residência. Se você tiver todos os disjuntores classe B, por exemplo, então você pode tranquilamente vir aqui nesse disjuntor e alterar o valor aqui para 60 amperes. Se porventura, no nosso caso, como apresentado, o nosso quadro ele possui curva B e curva C, no final das contas você irá selecionar aqui no nosso disjuntor padrão a curva mais alta dentre as que você tem no quadro de distribuição, ou seja, no nosso caso, esse nosso disjuntor aqui bipolar, ele deve ser de curva C, ok? Da mesma forma, se você tiver no quadro de disjuntores algum circuito que necessite de disjuntor curva D, disjuntor do medidor, você terá que utilizar um disjuntor curva D também, ok? Sim, você não está lendo errado, existe disjuntor curva A e nesta aula de hoje eu vou mostrar através de catálogos de fabricantes que isso é possível, que sim, existe comercialmente disjuntor curva A. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, já ficou curioso, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal TrickDrawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, então vamos lá, eu já tenho aqui, na verdade, uma série de catálogos abertos, justamente para mostrar que existe a curva A e também informações que são extremamente importantes, porém, eu não encontrei em nenhum lugar aqui no canal no YouTube, nem na internet, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, vamos primeiro resolver essa questão da curva A. Estou aqui com o catálogo da Siemens aberto, tá? E eu, há um tempo atrás, utilizei para renovar as minhas aulas de disjuntores, né? Para atualizar, para ver se não estava deixando passar nada, né? E aí descendo aqui tem uma série de informações. Lá na página 9, se não me engano, exatamente, ele já apresenta aqui uma curva A. Então ele tem aqui a letra A, B, C, D, tá? E se você não sabe interpretar ou não sabe o que significam essas curvas, dá uma olhada aqui no card no canto superior direito, uma aula que só aborda as curvas de disjuntores, inclusive a A.
tá? Então, se nós observarmos aqui, ele fala, ó, para a proteção de circuitos como semicondutores e circuitos de medição. Porém, tem uma pequena observação, ele não designada na NBR-NM 60898. Bom, então nesse momento, eu falei, opa, então, peraí, eu sempre ouvi que não existe disjuntor curva A, ponto, acabou. E agora a gente já se depara com uma curva, um desenho, num catálogo da Siemens, onde ele apresenta justamente isso, que existe uma curva. Se existe uma curva, obviamente existe então o componente, o disjuntor. Mas, se nós descermos aqui ainda neste mesmo catálogo, nós temos uma tabela, onde essa tabela mostra, né, qual é o código, né, configuração do seu disjuntor e qual código você deve colocar aqui caso você queira adquirir, né? Então nós temos aqui capacidade de interrupção, número de polos, né, qual que é a corrente nominal, e aqui as curvas, né, onde nós temos apenas a letra B, C e D. Não existe aqui a letra A. Bom, então fui pesquisar, fui atrás de alguma informação, né, já que a Siemens fala, fui no site da Siemens, né, pesquisar e acabei encontrando através do canal Engenheiros Talks, que é um canal do Eric Conceição, onde ele apresenta, ele dá dicas de pessoas que querem trabalhar no exterior. Então, dele dá dicas desde quais são as etapas, o que você tem que fazer. Então, é bastante interessante, tá? Se você pretende aí, tem a ideia de trabalhar fora do Brasil, dá uma olhada também no canal dele. Vou deixar o link aqui no canto à direita, em algum lugar da tela, tá? Mas vamos lá. Ele me passou um catálogo também da Siemens, onde ele está em inglês, tá? E se nós descermos aqui a página, nós vamos encontrar, dentre as diversas informações, mas tem uma que é importante para a nossa aula aqui de hoje, que é justamente a mesma tabela. E olha só que interessante, tem as mesmas cores, a mesma paleta de cores, né? Quando nós olhamos aqui nessa penúltima coluna, aparece aqui a letra A, a curva A, né? E para cada curva nós temos aqui um código diferente, né? Então temos o hífen, né? O menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8, tá? Onde menos 5 é destinado à curva A e menos 8 à curva D. E a partir daí você pega aqui o código, né? Através da configuração que você deseja e monta todo o código referente a este produto. Então o que eu fiz? Eu já peguei aqui o primeiro, tá? Com um polo apenas, então ó, 5SY, tá? E notem aqui no final, que isso é importante para ficar bem claro a diferença, que o final do código aqui será menos 5. E a partir daí eu busquei na internet e encontrei um catálogo, né, uma ficha técnica desse disjuntor em português, 5SY, 4110 e o 5 aqui do lado. Tá? E ele já mostra logo aqui na sequência, tá? Ó, Miniature Circuit Breaker, 230 a 400 volts, 10 kA, 1 polo, curva A, 10 amperes, e aqui ele suporta cabo de 70 milímetros, acredito eu, né? Então, se você descer aqui, ele já mostra, ó, classe da característica de disparo, A. E o que ocorre? Para também deixar isso mais claro, já temos aqui a prova concreta que existe de fato e é vendido, é comercializado um disjuntor curva A. Eu também peguei esse mesmo código, atrelei, né? Fiz aí a busca por um código, porém curva B, para vocês poderem comparar, tá? Então, só retomando, relembrando que aqui nós temos o número 5, né, para a curva A, e o número 6 para a curva B. Então, se nós agora formos para um outro catálogo que eu tenho aqui, então olha só, 5SY, 4110 e o 6 aqui no final, justamente para indicar, ó, que ele é um classe de disparo, curva, né? Curva B. E isso também aparece até aqui, né? B10, que aí já está próximo do que a gente costuma ver diariamente, né? Que é ter a letra, né? Que é a curva de disparo, ao lado ter a corrente nominal, que esse aqui também é de 10 amperes. E além disso, como eu falei no início dessa aula, tem uma informação adicional bastante interessante. Eu vou agora para um outro fabricante, que é a STEC, tá? Onde ela tá, eu tô aqui com uma ficha técnica da parte de disjuntores. E ao analisarmos todas as informações que nós temos aqui disponíveis, uma delas chama atenção, que eu acredito que você não tenha visto, ou você nunca se deparou com essa informação, nunca buscou, que é justamente essa daqui, ó. Classe de poluição, exatamente, você não, mais uma vez, você não está lendo errado, não é classe de proteção, né, que tem o IP, não, é classe de poluição, e aqui está falando que ela é número 2. O que significa isso? Bom,
Classe de poluição simplesmente é o assunto da nossa próxima aula. Grau de poluição para disjuntores, você sabe o que isso significa? Você sabe como definir o grau de poluição adequado para a instalação que você está executando? Bom, esse assunto surgiu na aula anterior sobre disjuntores de curva A. Foi uma aula comprovando a existência desse tipo de disjuntores. Se você quiser assistir essa aula, card no canto superior direito. E aqui eu estou mostrando do lado direito da tela uma parte de um catálogo que nós usamos nessa aula anterior, onde existe justamente essa informação. Classe de poluição ou grau de poluição, né? E aqui está falando que ele é nível 2, tá? Mas o que significa tudo isso? Bom, se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, vamos entender o que significa tudo isso. Primeiro, esse item, esse grau de poluição ou classe de poluição, nós encontramos na NBR IEC 60947-1. E no item 2.5.58, ele define que grau de poluição, dadas as condições ambientais, é um número convencional baseado na quantidade de poeira condutora, que ocasionando a redução de tensão suportável e ou da resistividade superficial. Ou seja, o grau de poluição está relacionado à quantidade de poeira condutora que pode interferir e pode danificar o seu sistema elétrico. E na primeira nota ele já faz uma pequena observação referente a microambiente e macroambiente, onde microambiente é onde esse componente está inserido, enquanto macroambiente é quando o equipamento como um todo está localizado. Então a gente precisa primeiro ter essa ideia, essa definição bem clara, porque nós podemos ter um disjuntor inserido em um quadro de distribuição, então ali nós temos um microambiente, aquela região acomodada dentro desse quadro, e o macroambiente é onde esse quadro ele está inserido. Então nós temos essa pequena definição, essa diferenciação entre o que é o microambiente e o macroambiente, ok? E quais são as classes de poluição que nós temos e como atribuir a determinado tipo de instalação elétrica? Então, basicamente, nós temos 4 níveis aí de poluição. Existe o grau ou classe 1 de poluição, é basicamente sem poluição ou somente uma poluição seca e não condutora. Já no grau de poluição nível 2, normalmente ocorre poluição não condutora, mas ocasionalmente pode ocorrer aí uma condutibilidade temporária, que pode ser ocasionada por condensação, tá? Então existe aí essa possibilidade, mas não é tão agravante quanto os outros níveis aí de poluição, tá? No nível 3, grau de poluição 3, então ocorre uma poluição condutora ou uma poluição seca não condutora que se torna condutora devido à condensação. Então já é esperado que esse nível aí de condutibilidade seja maior, tá? Ainda mais por conta da condensação. Mas também pode existir o fato de uma poluição seca que não é condutora, mas aqui a gente já tem um nível um pouco mais agravante de poluição. E o grau de poluição 4, que é o último, tá? É a poluição provocada por condutividade contínua, tá? Constante, causado, por exemplo, por poeira condutora ou até mesmo por chuva ou por neve. Então a gente já está agora tratando de um ambiente muito severo referente a essas condições que podem provocar aí uma condutibilidade aí indesejada. E agora talvez você esteja se perguntando, ok, eu tenho já uma ideia do que são os graus ou as classes de poluição apresentadas em um disjuntor, mas qual delas eu devo utilizar? Qual delas eu vou utilizar para instalar o chuveiro elétrico da minha casa, por exemplo? Qual que eu vou utilizar na parte industrial onde eu trabalho? Bom, então basicamente a norma também diz isso, numa das notas, então ela coloca lá em aplicações domésticas, especificações em contrário na norma de produto pertinente, o equipamento para aplicação doméstica e similares é geralmente destinado para utilização em ambiente de grau de poluição 2. E no industrial? Então, aplicações industriais, especificação em contrário à norma de produto pertinente, o equipamento para aplicações industriais é geralmente destinado para utilização em ambiente de grau de poluição 3. Porém, outros graus de poluição podem ser aplicados, dependendo do uso particular ou do microambiente. No final das contas, você deve sempre analisar qual é o ambiente inserido e qual é o grau de poluição, porque nada impede que um ambiente industrial você utilize um dispositivo, um disjuntor que tenha o grau de poluição 4, beleza? Povo e povo,
Calma, não pula esse vídeo ainda. Se você tá vendo essa ligação aí do neutro no disjuntor, não se assuste. Eu tô aqui justamente para mostrar que existe essa possibilidade de ligação e eu vou mostrar isso na norma. Se gostou, já achou interessante o assunto, já achou polêmico, então já aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ficar por dentro dessas novidades que eu apresento para vocês aqui no canal Trick Drawing. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo. Bom galera, então, primeira coisa, eu postei há um tempo atrás um vídeo referente a disjuntores. Na verdade eu postei alguns vídeos, né? Vou até deixar o card aqui no canto superior direito e também na descrição do vídeo. Mas enfim, eu comentei sobre disjuntores e cheguei a mostrar um disjuntor tetrapolar, tá? Muito parecido com esse aqui que eu tô mostrando agora para vocês. E eu cheguei a comentar referente à possibilidade de inserir o neutro, tá? De ocorrer o seccionamento do neutro através de disjuntores. E aí algumas pessoas perguntaram, mandaram mensagem no Instagram, e só agora eu consegui de fato parar para mostrar para vocês na norma onde é possível você usar o neutro no disjuntor. Bom, então vamos lá. Na norma, existe aí o primeiro item que é o 5.3.2.2, que é referente à proteção do condutor neutro. E logo abaixo ele já informa que o que será abordado aqui é sobre os esquemas de aterramentos TT e TN. Okay? Então o que normalmente a gente acaba adotando, né, falando, é que referente a esse item aqui, o 5.3.2.2.1.1. Quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento neste condutor. Então logo, toda vez que a gente ouve falar, vai passar o neutro pelo disjuntor? Não, a gente já fala que não pode. Porém, existe aí alguns outros itens da norma, tá? Então aqui o item 5.3.2.2.2.1.2 fala o seguinte: quando a seção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever detecção de corrente no condutor neutro adequada à seção desse condutor. Ou seja, então não é que você nunca poderá usar um disjuntor ao neutro. Você pode sim, e eu estou mostrando para você que existe essa possibilidade, tá? E onde a gente acaba encontrando esse tipo de condutor neutro sendo inferior aos condutores de fase? Eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente desse assunto, mas onde a gente acaba encontrando também a possibilidade de usar o disjuntor tetrapolar, tá, no seccionamento do neutro é quando nós temos quadro de transferência entre a concessionária e um gerador. É importante frisar também que existe mais um item na norma referente ao seccionamento e fechamento do condutor neutro, tá? Que é o item 5.3.2.3. E aqui ele fala o seguinte: quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores fases. Então o que acontece? Esse sistema de proteção, esse seccionamento, ele não pode acontecer de uma maneira que ele seja seccionado antes das fases, ou seja, desligado antes das fases, e nem reestabelecido após os condutores fases, tá? Justamente para você não acabar tendo aquele problema de neutro interrompido em um sistema elétrico, tá? Dentro aí de uma instalação elétrica. Beleza? Povo e povo, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida e sugestões deixe aqui nos comentários ou no nosso Instagram e no Facebook. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Fala povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de instalações elétricas nós vamos abordar o espaço reserva destinado em um quadro de disjuntores. Afinal de contas, a NBR 5410 ela aborda esse assunto. E outro questionamento referente ao projeto elétrico, ao dimensionamento dos cabos. Isso será levado em consideração e como deve ser levado em consideração? Então se você quer resposta para todas essas perguntas, já aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, estou aqui revisando os meus projetos e eu me deparei com essa situação em que eu devo deixar o espaço disponível para futuras ampliações. E o que a NBR 5410 fala sobre isso? Ela fala? Sim, e isso aparece na tabela 59.
tá? Então já deixei aqui separado para nós, onde ela aborda o seguinte: ela dá para nós o número de circuitos e a quantidade de espaços reserva, tá? Então, se eu tiver até 6 circuitos, eu tenho 2 espaços reserva. De 7 a 12, 3 espaços. De 13 a 30, 4 espaços reserva. Se eu tiver um valor superior a 30, eu vou pegar e vou multiplicar o número de circuitos por 0,15. Vale aqui fazer uma observação que neste momento nós estamos abordando apenas a quantidade de espaços e não quantidade de disjuntores, uma vez que um disjuntor bipolar irá ocupar 2 espaços, um disjuntor tripolar 3 espaços, um tetrapolar 4 espaços. Então é importante você fazer essa análise, tá? A quantidade de espaços não implica necessariamente em quantidade de disjuntores. Agora nós vamos analisar justamente essa capacidade, que ele já informa justamente na nota. A capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. Ou seja, ele já está abordando para nós que a capacidade, ou seja, o consumo desse circuito deve ser levado em consideração, mas não é a mesma coisa que o espaço reserva, ok? Uma vez que nós já sabemos a diferença entre espaço reserva e a capacidade de consumo reserva, agora a gente consegue também ir para a próxima etapa, que a norma também aborda referente a esse assunto, que é a reserva de capacidade de consumo. Então ele começa a falar sobre isso no item 4.2.1.1, em generalidades, tá? Onde ele descreve a questão que o circuito deve ser dimensionado levando em consideração a potência, e no item 4.2.1.1.2 ele fala o seguinte: na determinação da potência de alimentação de uma instalação ou parte de uma instalação, devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados, com suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento destes equipamentos, vírgula, bem como capacidade de reserva para as futuras ampliações. Então a norma ela prevê que de fato possa existir em uma instalação futuras ampliações, e elas devem ser levadas em consideração no dimensionamento, no cálculo, tá, de todo o cabeamento de todo o projeto. Porém, ela não estipula o quanto deve ser essa potência reserva, esse consumo. Então cabe a você deixar aí disponível ao final do projeto, colocar uma reserva de 10, 15, 20%. Cabe fazer uma análise do ambiente onde esse quadro está sendo inserido, se é um ambiente residencial ou é um ambiente industrial, e a partir daí você conseguir deixar aí uma taxa, né, um valor reserva, tá? Se você quiser o resumo dessa aula aqui de hoje, aproveita e dá uma olhada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou até mesmo se você quiser uma matéria completa, vai lá no nosso site, o trickdrawing.com. O link de tudo isso e download desses arquivos aqui em DWG estão na descrição do vídeo. Falou, povo e povo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.